Shabbat Shalom novamente. Hoje nós vamos estudar a porção da Torá que vai de Levítico, capítulo 25, até Levítico 27, versículo 16. Ela é uma porção muito pequena. Ela vai, então vou repetir, Levítico 25 até Levítico 27, último versículo, que é o capítulo 36. O nome dessas porções, a primeira é Behar, significa no monte. A palavra Behar em hebraico é no monte. E a segunda é Berukhtai, que significa nos meus estatutos. No monte, Israel recebeu os estatutos de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre duas situações que são muito atípicas e que eu duvido muito se nós teríamos coragem de obedecer esta ordem divina. Se o Shabat, o sétimo dia, já é muito complicado para muitas pessoas, imagina o ano sabático que Deus ordenou. Imagina o ano do jubileu, quando as pessoas teriam que devolver o que ele adquiriu. Como assim? A Bíblia nos fala que Israel, a terra de Israel, pertence a Deus. O israelita, ele apenas poderia fazer o quê? Tirar as bênçãos da terra, tirar o fruto da terra. Uma família recebeu uma propriedade. Esta propriedade, por motivos qualquer, teve que vender. Então vamos fazer uma alusão. Eu tinha uma propriedade, uma pequena fazenda, e eu vendo para o João. Daqui 50 anos, essa propriedade que o João adquiriu, ele vai ter que devolver para os meus descendentes ou para mim. Porque a terra pertence a Deus. Mas como assim? Para que nunca houvesse na terra pessoas desamparadas. Mas de repente, eu melhorei de situação. Aí eu vou até o João e digo: olha, João, falta 10 anos para completar o jubileu. Quanto a terra produz? Eu estou tirando 10 mil reais por ano. Então, está aqui os 100 mil reais e me devolve a terra. Essa era a lei dada. Mas a primeira lei que nós vamos falar, no geral, era sobre o ano sabático. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Então presta atenção. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: a terra que eu dou a vocês vai ter que ter um sábado de descanso. Muitas vezes a pessoa bate no peito: minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. Que ilusão, que utopia. Essa semana eu fui visitar um conhecido. Trabalhei muitos anos, ele era meu cliente, e aí ele me contou que um outro empresário muito rico, mas riquíssimo, aqui de São Paulo, havia ficado e o filho dele estava tomando conta dos negócios. E eu me lembro que ele era muito arrogante, ele se achava o dono do mundo. E agora o que ele tinha? 7 palmos de terra apenas. Não conseguiu levar sequer $1 no bolso. E assim é a vida. Porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Nada nos pertence. E é isso que você tem que colocar na tua mente. Nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui para abençoar as vidas das pessoas através do que fazemos. Nós temos que ser um canal de bênção. E o Eterno disse, deixa eu colocar para trás que a luz está me incomodando.
A terra vai ter que descansar 1 ano, mas no 7º ano, vamos voltar aqui. Durante 6 anos, versículo 3, semeiam as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie as suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Não colham o que cresce por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Aí vem a pergunta: e aí, como é que a gente faz? Como é que nós vamos sobreviver? Vem a resposta, versículo 6. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. O seu escravo, a sua escrava, o trabalhador, contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Continuamos. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta para toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra de todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará à propriedade de sua família para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham as vinhas não podadas. É jubileu e será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem o seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é o número de colheitas. Não explorem uns aos outros, mas temam a Deus de vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Vamos frisar aqui. Pratiquem o quê? Os meus decretos, as minhas leis. Obedeçam às minhas ordens, e vocês viverão com segurança na terra. Um dos maiores problemas da humanidade é a segurança. O que mais se gasta dinheiro, os governos, é com segurança. E nós não temos a menor segurança. Todavia, aqueles que estão no Senhor estão seguros. Versículo 19. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos, nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Irmãos, não é possível, não é admissível, não é aceitável que um servo de Deus viva na miséria. Se ele está passando dificuldade, alguma coisa está errado, não é possível. As promessas bíblicas são tão efetivas, são tão reais. Nós nos lembramos aqui de Malaquias, quando o Senhor disse: provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a porta do céu e não vos derramar uma bênção sem medida. Eu repreenderei o devorador.
Então não é possível que aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que abençoam o Senhor, aqueles que cumprem os seus princípios, vivam uma vida miserável. A Bíblia nos fala, no mundo vocês têm o quê? Aflição. Aflição é uma coisa, agora viver na miséria é outra. As pessoas têm que aprender a separar. E a paraxá aqui é tão clara, ela diz o seguinte, as pessoas estão preocupadas, como nós vamos viver nesse ano que nós não vamos poder plantar. O que o Senhor disse? Neste ano, eu vou mandar 3 vezes mais para que você viva abundantemente. Ou seja, no 6º ano, ele ia receber 3 vezes mais do que ele recebia normalmente. Então ele viveria o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano. Isso chama-se bênção. Não me confundam com esses pregadores por aí que são oportunistas. Nós estamos ensinando como você ser abençoado. E a bênção significa você obedecer a Deus. Então o que ele disse? Não se preocupem, se você obedecer, no 6º ano você vai receber uma colheita que vai te sustentar 3 anos. E no 8º ano você vai produzir normalmente para o 9º ano. Mas Deus queria que a terra descansasse, que a terra ficasse parada 1 ano. A humanidade levou quase 5.000 anos para aprender isso. A nossa região daqui para trás, daqui para Teibiúna para lá, era uma região que produzia muita uva. Hoje não nasce mais nem capim. Por quê? Tanto fazer a terra trabalhar, sem dar um descanso. Satura. Deus sabia disso. Então tudo que Deus pede para nós, não é porque Ele é um Deus perverso que quer que a gente sofre. Não. Como nós não somos uma máquina, nós vamos chegar um momento que temos que descansar. Tem um momento que nós temos que parar. Então Deus ordenou que na festa, no ano sabático, chamado em hebraico Shemitah, eles deveriam ficar 1 ano sem produzir, sem mexer com a terra, para a terra descansar. Mas a ganância deles foi maior e eles não respeitaram. E durante 490 anos eles não cumpriram esse princípio. E o que aconteceu? Eles transgrediram 70 anos sabáticos. E eles foram levados para a Babilônia. E na Babilônia eles ficaram quantos anos? 70. E a terra ficou descansando 70 anos. Você pode desobedecer a Deus, mas você vai pagar a conta. Não tenha dúvida. Não existe ninguém, nenhum ser humano nessa terra, que não vai pagar a conta. Ou não vai receber a sua bênção. Mas vamos mais adiante. Nós temos aqui pessoas, 2 tipos de indivíduos. Um indivíduo que ele vai chegar e vai dizer o seguinte: meu Deus, o ano que vem é o ano que eu vou ter que parar. Então eu vou produzir mais. E eu vou querer mais. E para ele produzir mais, o que ele tem que fazer? Construir mais galpões, mais estoques, mais trabalhadores. Então, esse ano que ele vai produzir demais, vai ter um desgaste muito grande. Então, esse é aquele indivíduo que gosta de quantidade. Mas existe aquele indivíduo que gosta de qualidade. Se Deus disse que vai me dar, eu vou continuar no meu caminho fazendo a minha parte. Esse não é o ganancioso. Aquele que é ganancioso, ele vai obedecer o mandamento, só que ele vai se esgotar porque ele não tem a confiança plena em Deus. E você tem que aprender a confiar em Deus. Porque se você não confia em Deus, o que você está fazendo aqui? Vai para casa assistir o Hulk. Talvez seja mais interessante. Mas se você confia em Deus, você está no lugar certo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. É o que as pessoas não estão fazendo mais. Elas perderam a fé. Conta-nos uma experiência muito interessante de um homem, um judeu, e ele tinha uma carroça e um cavalinho.
E com aquele animal, ele ia até um local, trazia areia para que as pessoas construíssem. Esse era o trabalho dele. E aí o que aconteceu? Quando estava chegando o ano de Shemitah, que a terra deveria descansar, ele disse: para que eu vou ficar com essa carroça e com esse cavalo, se eu não vou trabalhar esse ano? Foi e vendeu. Quando a mulher dele soube, disse: mas você é muito burro. Tudo bem, nós não vamos trabalhar esse ano. Só que tem um detalhe. E quando acabar o ano, como é que você vai trabalhar? Nós não temos lavoura, nós não temos fazenda, nós não temos sítio. Você vai ter que comprar de novo outro cavalo e outra carroça, mas provavelmente nós já gastamos o dinheiro. Ele disse: mulher, se Deus disse que vai cuidar de nós, Ele vai cuidar. Não, mas você tem muita fé. Mas eu quero ver a realidade. Ele falou: mulher, confie em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus vai proporcionar a nós a solução. Seria como o nosso irmão Antônio pegar o carro dele, que é o ganha-pão dele, e falar para Margarida: Margarida, esse ano nós não vamos trabalhar mais não. Eu vou vender o carro, nós vamos comer ele. Aí ele levava um couro que ele nem sabe o tamanho. Aí o que aconteceu? Já estava tudo certo, já tinha vendido o cavalo. Aí o que aconteceu? Está na casa dele. O homem que comprou o cavalo dele não poderia ter comprado nem o cavalo nem a carroça, porque ele também não poderia trabalhar. Porque era o ano de Shemitah, o ano de descansar a terra. Mas o que ele fez? Na sua ganância, ele correu, quanto mais correr, ganhar dinheiro. E ele chegou onde pegava as areias. A hora que ele começou a cavar, ele deu sorte. Adivinha o que ele achou? O que vendeu ia naquele lugar para cavar, pegar areia. Não, já estava vendido. E ele falou: mas eu sou um cara de muita sorte. Ele viu uma caixa. Quando ele abriu uma caixa, estava cheio de ouro. Mas como eu tenho sorte. Mas se tem ouro aqui, tem mais. E começou a cavar. De repente caiu em cima dele e ele morreu. E ficou agora o cavalo, a carroça e o ouro na carroça. Nós sabemos que os animais voltam sempre para a casa que ele era anteriormente. Se você tem um animal que tem muito tempo, ele volta. E esse judeu que havia vendido, mas ele confiava em Deus, o que aconteceu? De repente, ele escutou o relinchar do animal. Ele olhou. Quando chegou lá, o que ele encontra? O animal, a carroça e a caixa de ouro. Ele falou: o que é isso? E ele foi até a mina, chegou lá e encontrou o homem morto. Ou seja, ele teve um ano de prosperidade, muito ouro, recebeu de volta o cavalo e a carroça, que era o trabalho dele, porque ele teve fé e o outro teve ganância. Então, para obedecer à lei de Deus, nós temos que ter o quê? O quê? Fé. Porque sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus. Muitas pessoas, elas agem como aquela senhora, aquela velhinha, que quando se aposentou, o sonho dela era ter uma chácara. Acho que é o sonho de uma grande parte das pessoas, ter uma chacrinha, né? E tem um detalhe: chacrinha são duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende. Eu falo isso porque eu já tive, então eu sei que é real. Entendeu? Uma você comprou, sou dono de chácara, outra, graças a Deus me livrei daquilo. Graças a Deus me livrei daquele troço. Aí o que aconteceu? A velhinha chegou lá e viu aquela chácara, parecia uma pintura linda. Um pomar, árvores, a casa, uma montanha. Mas que coisa, um lago, que coisa mais linda, meu Deus. E comprou. Não averigou, não observou. Porque quando se for comprar um bem, não tome de imediato. Observe.
Vá lá, se você for com o corretor, observe, depois volta sozinho. Anda na vizinhança, escuta o barulho, sabe? Não vá se iludindo, porque às vezes você faz um péssimo negócio. E a velhinha agora mudou para casa. Estou aposentada, dono de chácara, que gostoso, que maravilha. Amanhã de manhã eu vou tomar um bom sol, me refrescar nas águas do rio e foi dormir descansar. Levantou de manhã e começou a esperar o sol chegar. E deu 9 horas, o sol não chegou. Deu 10 horas, meio-dia, 1 hora, 5 horas da tarde e nada do sol chegar. Aí que ela descobriu o problema. Tinha uma montanha enorme e a casa estava atrás da montanha. Jamais vai chegar o sol. E aí ela começa, mas ela é uma mulher cristã, uma mulher serva de Deus, mulher de oração, do círculo, é círculo de oração que fala, né? Do círculo de oração, não perdia um círculo de oração. E orou, e nada. E continuou orando. Aí um dia, uma outra irmã chegou, e aí, irmã? Eu sabia que Deus não ia atender mesmo. E Deus não atendeu, óbvio. Primeiro que ela fez um negócio mal feito. Segundo que ela orou, mas sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Aquela situação, Deus pode mudar a tua vida, mas você tem que ter fé. Tem que saber a hora certa. Às vezes você você almeja uma posição na vida, mas para você chegar naquela posição, você vai ter que passar por lugares que não é tão agradável. Você vai ter que passar por dificuldades. Você vai ter que passar por lutas. Você vai ter que passar por desaforos da vida. É assim que as coisas são. Mas você tem que ter um objetivo. Eu quero alcançar esse propósito. Eu quero alcançar essa meta. E se você determinar isso na tua vida, se você colocar isso como um propósito no teu coração, não tenha dúvida que vai acontecer. E você vai alcançar. E esta paraxá, ela nos mostra que também, infelizmente, por causa da desobediência, olha o que acontece. No capítulo 26, no versículo 14. Mas, se vocês não ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, o que diz aí? Todos. Não aqueles que você escolheu. A maioria dos religiosos escolhe mandamento para guardar. É tipo assim, bem me quer, mal me quer. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Aquilo que me interessa eu guardo, aquilo que não me interessa eu não guardo. Não é assim que a Bíblia fala. Se vocês não me ouvirem e não guardarem e colocarem em prática todos os meus mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes darei pavor repentino, doenças, febre, que lhes tirarão a visão e lhes desfinharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra você, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Quando você desobedece às leis de Deus, tudo começa a dar errado. As nossas escolhas. Parece que tudo que nós queríamos era aquilo. Quando realizamos, é uma frustração. Arrumamos emprego. Nossa, agora esse é o emprego que eu queria. No terceiro dia de emprego, fala, que maldição é essa? Que inferno que eu tô. Que porcaria é essa? Tudo vai dando errado. Por quê? Porque o Senhor assim o disse.
no versículo 18, se depois disso tudo, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu tenho uma coisa ruim para vocês para falar. Aqueles que resolvem fazer uma aliança com Deus, não com as religiões. Porque tem pessoas que dizem, eu sou adventista, eu sou da Assembleia. Eu tinha um mercadinho e aí um dia entrou 2 senhoras, uma da congregação e uma da Assembleia. Aí uma disse, paz do Senhor, irmã. Ela disse, não é paz do Senhor, é paz de Deus. Então, cada um, né? As pessoas escolhem religião. Mas se você resolver servir a Deus, presta atenção, a porta está aberta, as 2 portas estão abertas, você pode ir embora se quiser. Se você decidiu servir a Deus, mas pretende transgredir a lei, o castigo será 7 vezes pior do que do ímpio. Porque você fez uma aliança com Deus. E Deus diz, eu castigo aquele que eu amo. Porque quando você faz uma aliança com Deus, Deus te ama. Mas Ele vai te castigar. Então, decida o que você quer. Se você quer servir a Deus, se você quer andar com Deus, você tem que saber que você tem que ser fiel. Porque senão o cajado desce. E desce à vontade. Nós estamos em Levítico 26, versículo 18. Agora vamos para versículo 20. Não, perdão, vamos para o 19. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Entendeu, né, moço? Está entendendo, né? Está entendendo. O céu vai ficar como ferro e a terra como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Lembra que eu acabei de dizer, se você obedecer, Deus ia mandar 3 vezes mais, e você ia se fartar, mas se você desobedecer, a situação vai reverter, e as coisas vão ficar difíceis para a tua vida. É uma questão de obedecer ou não, é uma questão de opção, é uma escolha que você tem que fazer. A cada um de nós é dada uma oportunidade. A cada um de vocês é dada uma senha. E esta senha o Senhor passou e te chamou. Aí você, por uma questão pessoal sua, por uma decisão pessoal, resolveu não ir. Não tem essa história de ser a próxima. Você tem que correr e falar, Deus me perdoa porque eu me esqueci. Porque tem que pessoas têm que achando que ele vai para o fim da fila. Não vai para o fim da fila. Se a tua senha chegou, é o teu momento, mas você, por questões da sua própria decisão, você está indo contra tudo e contra todos, você está indo contra a palavra de Deus. Então você vai ter que fazer uma escolha. A Bíblia diz, hoje escolheis a quem sirvais. Quem falou isso, vocês lembram? Josué. Moisés já havia morrido, eles estavam entrando na terra prometida e o povo estava em rebeldia. Aí ele disse, hoje vocês escolham a quem sirvais. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Agora, se vocês não querem, problema de vocês. E é a mesma coisa que eu falo para você. Se você quer servir a Deus, vamos junto. Mas se você quer servir os homens, a mentira, problema seu. Nós não fomos chamados para te convencer. Eu não posso te convencer da verdade. Porque a verdade é libertadora. E você está na sua mão. A única alternativa é se você não souber ler. Mas se você sabe ler e você não obedece, aí o problema é seu. Versículo 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Eu mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos,
acabarei com seus rebanhos, reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. O povo judeu, desde os dias de Yeshua até hoje, eles têm sido perseguidos, porque eles transgrediram principalmente esses dois mandamentos: o sábado anual e o jubileu. Não cumpriram mais. E essa profecia, infelizmente, aconteceu sobre eles. Existe uma explicação, uma lógica do holocausto nazista? Porque normalmente as pessoas se odeiam por causa de raça, por causa de pele, posição social. Não era o caso. E de repente, aqueles indivíduos ficaram à margem da sociedade, foram reduzidos a 1/3 do que tinha na Alemanha. 6 milhões de pessoas morreram, médicos, cientistas, doutores, de todo tipo de pessoas, mulheres, crianças, porque eles foram castigados 7 vezes. Mas o Senhor disse que Ele ia preservar um restinho. Versículo 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Agora vamos lá para o versículo 26. Não vamos falar tanta maldade, não. Versículo 26. Quando eu lhe cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão o quê? Satisfeitos. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós desobedecemos os princípios que Deus estabeleceu, nós não conseguimos ficar satisfeitos. Você já percebeu que tem pessoas, se eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Aí consegue. Dali 3 meses, você começa, sabe como é que é? Meu chefe é chato. A minha secretária é um horror. Eu pensei que as pessoas não ficam satisfeitas. A insatisfação toma conta das pessoas. E isso não é que aquele trabalho que ele está fazendo é ruim. Não é que é que ele perdeu o sentido da gratidão. Deus abençoou a vida dele e ele não agradeceu. Alguém ficou sem comer hoje porque não tinha comida em casa aqui? Isso é um motivo do quê? De gratidão. Mas só isso. É tudo isso, não é só isso. Ter um prato de comida é muita coisa para um mundo que está desmoronando. Um mundo que está se acabando. Acordem para a época que nós estamos vivendo. Deus está chamando os últimos que faltam para se unir a Ele. Versículo 27. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo castigarei. Ele volta a insistir, 7 vezes mais. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruína, eu arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos, e os seus inimigos que vierem ocupá-la-ão. Espalharei vocês entre todas as nações, empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra e os seus anos sabáticos descansarão, enquanto estiver desolada. Isso não aconteceu? Os 70 anos da Babilônia? Eles não quiseram obedecer. Nabucodonosor veio, levou eles cativos,
e a terra ficou 70 anos descansando. Entenda uma coisa, com Deus não se brinca. Deus determinou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Lembra que o primeiro texto que eu li aqui no comecinho, santificai o quê? Não ouvi. Não ouvi. Ah, vocês estão com preguiça, é? Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? De sinal. Agora você que escolhe. Você quer o sinal da besta? A porta é ali. Pode pegar lá, pode receber, faz o que você quiser com ele. Mas eu quero o sinal de Deus na minha vida. Porque quando o anjo da morte passar, ele vai me poupar. Então, o sábado é o quê? De Deus. O sinal. Tá? Então, para de ver aquelas palhaçadas de internet lá, que é CPF, é chip, é não sei o quê. Isso é tudo balela. Se a Bíblia dá o sinal de Deus, automaticamente o sinal do maligno é um dia. O diabo sempre copia. Não tem o Cristo, tem o anticristo. Não tem o sábado, não tem o domingo. Outra coisa, Isaías 66, 29. O que diz aí? Vocês têm que saber decor. Vocês não decoraram a Bíblia ainda, gente? Poxa vida. Como assim? Isaías 66, 29. 66, 29. Quem achou? Não tem? Vocês estão falando besteira? Tem sim. É o 24. É 24, né? O que diz aí? 24? É. Então eles saíram e contemplarão os cadáveres de todos que se revoltaram contra mim. E assim como os vermes que os devoraram jamais perecerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Um horror para a humanidade. Eu, o Senhor, vos assevero. Exatamente. Você sabe por que eu falei 66, 29? Quem achou? Eu queria ver alguém falar que tinha achado. O 24, as pessoas vão sair, vão ver a recompensa dos ímpios, os cadáveres. Mas o que diz o 23? O que diz aí? E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro. Palavra de volta. Ou seja, quando que nós vamos encontrar com o Senhor? No sábado. Outra versão, Almeida diz, e será de um sábado a outro, e de uma lua nova a outra, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Qual que é o dia que nós temos que adorar o Senhor? O sábado. Por quê? Porque Deus marcou com a gente. O que ia acontecer com vocês se vocês virem amanhã às 4 horas da tarde aqui? Vai bater a cara na porta. Porque eu não vou estar aqui. Nem eu, nem o Senhor. Porque Ele marcou conosco hoje. Percebem? Ele marcou. E agora, quem que marcou os domingos? Quem que inventou o domingo para adoração? O Papa. É só pegar no Google e ver o decreto de Nicéia, onde foi determinado que eles deveriam se reunir no domingo e não no sábado. A Bíblia manda nós nos reunirmos que dia? No sábado. Os homens vão na igreja que dia? Domingo. Tem alguma coisa errada aí. Não. Interessante nesse decreto, está escrito assim, para as igrejas não guardarem mais o sábado. Ou seja, estavam guardando. Estavam guardando. Ah, não, as igrejas guardavam, então vocês não podem mais guardar. E a crentalhada vai tudo no domingo. E pior que dão glória a Deus, aleluia, parece que sai fogo do céu. Mas acho que não é do céu, não. Se Deus mandou guardar uma coisa e vai no outro dia. Mas
Só porque não é do céu, é do inferno? Também não é assim não, ó. Tá vendo como as pessoas pensam mal? Não falei do inferno. Eu falei do inferno? Não. Você pensa mal, né? Mas é você mesmo. Eu vi a sua cara de horror. Eu vi sua cara de horror. Eu vi sua cara de horror. Meu Deus! Então, a Bíblia é tão clara, irmãos. Não existe um texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros, não existe um texto que diga que o dia do Senhor é domingo. Aliás, na Bíblia não tem a palavra domingo. Pode procurar. Não existe isso. Abram. Foi inventado depois, né? Porque era o primeiro dia. É o primeiro dia, foi muito depois. A palavra domingo é em português. Em inglês, como é que chama domingo em inglês? Sunday. Não é sorvete não, viu? Tem um Sunday, mas não é sorvete não. O que é Sunday? Dia do sol. Sol. Day. Dia do sol. Era o dia que os pagãos adoravam o sol. E é o dia que os irmãos vão tudo para a igreja, tudo com a Bíblia embaixo do braço assim. Nós vamos adorar o Senhor. E vai todo mundo para a igrejinha. Só que o Senhor mandou ir no que dia? No sábado. É a palavra. Você levantou a mão? Eu queria só que esclarecesse essa palavra juntamente com a confusão que causa com a ideia de que Jesus é o Senhor do sábado. E isso eu concordo. Mas por que tem essa ideia de que foi abolido do sábado por essa passagem de Jesus, que quando você procura uma igreja evangélica, é essa a resposta que é dada. Jesus é o Senhor do sábado. Muito bem. Ele é o Senhor do domingo? Não. A resposta é essa. Mas como é que eles chegam nessa? Por desobediência. A Bíblia não fala isso. Tiago capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, Tiago 2,10. Vê o que está dizendo lá. Porque pensar textos é perigoso. Nós não podemos pegar um texto, por exemplo. Se ele é o Senhor do sábado, por que eu guardo domingo? Porque ele tem autoridade desse dia. Porque ele ordenou que deveria ser guardado. O que diz a Tiago 2,10? Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de Deus. Muito bem. Qualquer que guarda toda a lei, os 10 mandamentos, mas tropeça em um só, é culpado de todos. Se você guarda 9, mas desonra o seu pai, para Deus você é adúltero, assassino, transgressor do sábado, idólatra. Se você guarda 9, mas rouba, você é assassino, transgressor e tarará. Se você é idólatra, idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo. Tem pessoas que idolatram filho, tem mulher que idolatra marido, tem marido que idolatra mulher, idolatra carro, idolatra o dinheiro. Tudo isso é idolatria. Idolatra a profissão. Você transgrediu todos. E se você transgrediu o sábado, automaticamente você é o quê? Ah não, sábado tudo bem, sábado não pode. O sábado pode. Só não pode os outros, eu não posso adulterar. E crente é interessante. Falou adultério, meu Deus, adulterou. Aí você falou, transgrediu o sábado. Ah, transgrediu o sábado. Para Deus é a mesma coisa. Ah, matou. É a mesma coisa. Roubou, é a mesma. Deus não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. Agora vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Porque eu estou sem Bíblia aqui do Novo Testamento. 1 João está entre Gênesis e Apocalipse, para facilitar a vida de vocês. Não está muito difícil, não. Alguém achou? Pode ler para mim? 1 João. Capítulo 2, versículo 4. Você cala a boca, João. Eu? É. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda
O que ele é? É mentiroso. Quem foi visto junto com o diabo, o falso profeta, ser lançado no lago de fogo? Lá no Apocalipse, lembram? Vocês estão precisando ler Bíblia, viu, gente? Vocês precisam ler Bíblia, viu? A Bíblia fala no Apocalipse que no lago de fogo vai ser lançado o diabo, a besta, o falso profeta, os que praticam imoralidade sexual, para não falar viado, homossexual, sapatão, essas coisas. A gente não pode falar que isso aí hoje é anti... Então a gente fala imoralidade sexual. Essas coisas não pode falar. E mentiroso. Ah, eu falei? Não pode falar não. Falei isso aqui. E os mentirosos. Entendeu? Os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Então aquele que diz, eu conheço, eu sou servo de Deus, eu sou um crente, mas não guarda os mandamentos de Deus, é o quê? E nele não está o quê? A verdade. Se o teu líder religioso, não importa se é apóstolo, pastor, semideus, bispo, o que você quiser, qualquer título, a pessoa rabino, roche, não importa. Se ele chegar para você, não, mas a lei de Deus foi abolida, e nós não precisamos mais disso. Vivemos na graça. Quer um conselho? Sai fora. Porque ele vai estar junto, porque ele é um mentiroso. Até porque ele aprendeu assim. E daí? Ele não tem Bíblia? Vai falar isso para um juiz. Vai lá falar para o juiz, você vê. Transgride a lei do homem, vai lá. Não, mas ele aprendeu assim. Ah, é? Cadeia nela. Ou nele. Ah, não, mas não é bem assim. Você é muito extremista. Nós estamos na graça. E sabe qual é a graça? E você está aqui sentado, podendo ouvir a palavra de Deus. Deus abriu as portas para você. Isso é a graça de Deus. Mas, talvez, ainda tenha dúvidas. Talvez seu coração ainda está endurecido. Então, vamos ver o que o próprio Jesus falou. Mateus capítulo 5, versículo 17. Se isso não te convencer, aí eu não tenho mais o que fazer. Acabou todas as minhas alternativas de mostrar a palavra. O que diz aí? Não pensem que vão destruir a lei ou os profetas. Não me destruir, mas cumprir. Outra versão para mim, por favor. Não entendi. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Outra versão para mim. Agora, quem tiver, do Almeida, pode ler. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Continua agora. Continua. É. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra já passou? Na sua Bíblia diz isso aí? Está igual a dela. Está igual a dela. Da senhora também está assim? Eu não estava acompanhando, eu achei agora. Então pode ler. Qual que é o versículo? Pode ler. 5, 17 e 18. É. 5, 17, 18. 17? Pode ler o 17. A mesma sorte que o receberá, dois granjeou também os outros dois. Não, é Mateus 5, 17. Ah, é 5, eu estou no 25. É 5, perdão. Desculpa que às vezes eu sou exagerado, eu corro muito aí. Mas é normal. Então, o povo que já me conhece já sabe que eu sou meio atrapalhado, é natural. É por quê? Atrapalhado. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se o retirar da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra já passou? Já? Não. Agora você percebeu a maldade do tradutor? Você sabe que esse João Ferreira de Almeida era padre, né? Ele abrogar. O que é abrogar? Para não entender. É abolir. É a mesma palavra. Eu não vim abolir a lei. Anular.
É a mesma. Por que não colocou anular, abolir? Só para enganar vocês. Não entende por quê? O que é abrogar? Percebem como são perversos esses tradutores? Como são desonestos? Aí você pega um dicionário, eu lá no meu escritório eu tenho um dicionário, porque tem hora que eu não consigo entender o que está escrito. Mas eles fazem de propósito, para nos enganar. Em vez do Espírito Santo estar iluminando essas pessoas, são o Espírito das trevas para nos enganar. Então vamos recapitular. Jesus disse: eu não vim abolir a lei.